Olá, bem? Boa tarde. Bem? Tudo bem? Firme e forte aí? Tô firme e forte. Na hora que eu desligar a câmera, é porque eu vou almoçar, tá? Tá bom. Os vídeos chegou? Chegou. Tá. Mandei mensagem ontem. Bárbara, você me mata de vergonha. Fui cobrar os vídeos da Lucélia, os vídeos tá aí desde ontem. Ela disse que nem tinha lembrado. É porque foram grandes, não estava dando para enviar. Ela falou para mim que é porque estava muito grande. Aí só falta ela colocar lá. Ela falou que tá carregando. Vai demorar, é uns 20 minutos. Cada um. Demora mesmo. Oi, Jennifer.
Tudo bem, Jennifer? Tá me ouvindo? Oi, Sabrina. Tá sem áudio? Liga o áudio. Eu não sei como ligar. Tá ligado. Tá ligado Ah, seu tá áudio. ligado. Jennifer, seu áudio tá ligado aí? Tudo bem? Oi. Tudo bem, meninos? Tudo. Vamos iniciar, então, a nossa aula? Hoje, a gente vai precisar do livro de língua portuguesa, de Brincando com as Palavras. Vocês pegaram? Brincando com as Palavras, o livro de História e o livro de Gramática. Deixa tudo ajeitadinho aí para a gente iniciar, tá bom? Quem não pegou, pegue. Livro de História, Gramática e Brincando com as Palavras. Pegaram? Faz assim com o dedo. Faz o joinha. Vamos iniciar, então? A gente vai começar, então, com língua portuguesa, tá bom? Eu passei para vocês uma atividade na página 83 até 85 do livro de Brincando com as Palavras. Sabrina, desliga o áudio, por favor, amor. Qualquer coisa eu peço para ligar, tá bom? Sim. Olha só, Brincando com as Palavras, página 83 a 85. Abram aí o livro. 83 a 85. Pegaram aí? Ótimo. Olha só, então. Nós temos duas coisas para fazer nessa atividade. Aliás, três coisas. Nós temos que ler o texto, que é O Cão e o Lobo e o Cão, aliás. E essa história é uma fábula. O que é uma fábula? É um texto e que esse texto ele vai nos transmitir uma moral. Ou seja, ele tem a intenção de nos ensinar alguma coisa para a vida. Geralmente, as fábulas, elas aparecem com personagens e esses personagens são animais. E esses animais, eles falam, eles conversam, eles trocam ideias, né? Isso numa fábula. E lá no finalzinho da fábula tem uma moral. Observe aí, lá no último parágrafo, na última linha da fábula. Olha só, olha aí na última linha da fábula. Tá escrito assim, ó. O lobo se despediu do amigo ali mesmo. E ele deu ele ensinou alguma coisa, olha só. Vamos esquecer, disse ele, prefiro minha liberdade à sua fartura. O que ele ensinou? Ele ensinou
que a gente deve preferir ficar livre do que ser rico e não ter liberdade. Ele quis dizer isso com essa mensagem, tá bom? Então, depois vocês vão ler essa fábula com bastante atenção para você entender qual foi a conversa do cão e do lobo aí. E por que um deles chegou a essa conclusão de que ele prefere ser pobre e livre do que ser rico e não ter liberdade, tá bom? Agora, olha só. Na página 83, gente, vocês lembram o que é sinônimo? Sinônimo, se lembra, levanta o dedo. Lembra? Lembra não, Sabrina? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos relembrar. Sinônimo é uma palavra diferente que ela tem o mesmo sentido. Por exemplo, estou alegre. Qual que seria um sinônimo para essa frase? Seria estou contente, estou feliz. Porque feliz e contente é a mesma coisa que alegre. Então, é uma palavra que ela vai substituir uma palavra determinada por outra, só que vai ser com o mesmo sentido, só vai trocar a palavra. Então, quando a gente fala que é um sinônimo, a gente diz que é uma palavra diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, na letra A da número 2, olha lá, na letra A da número 2, na página 83. Minha única obrigação é latir à noite, quando aparecem ladrões. A palavra obrigação está escura, não está? Mais do que a outra, está em negrito. E aparecem ladrões, também está em negrito. O que você vai fazer? Você vai trocar essas palavras por outras parecidas. Como que vai ficar a frase? Meu único dever... Obrigação é a mesma coisa que dever. Então, eu posso tirar obrigação e no lugar de obrigação, colocar dever, certo? Meu dever é latir à noite, quando surgem ladrões. Eu posso colocar quando aparecem bandidos, que é a mesma coisa, não vai mudar o sentido da frase. Então, eu só troquei. Eu troquei obrigação por dever e aparecem ladrões por surgem bandidos, que quer dizer a mesma coisa. Certinho? Olha só, então, aqui ainda em língua portuguesa, vocês vão lá na página 85, tá pedindo para colocar a vírgula quando necessário. Quando eu vou colocar a vírgula? Ó, comprei lápis, vírgula, caneta e borracha. Isso na letra A. Na letra B, Olinda, vírgula, 20 de março de 2020. Letra C, Mariana, você pinta muito bem. Como que vai ficar? Mariana, vírgula, você pinta muito bem. Letra D, Rodrigo foi à aula de bateria, jantou e dormiu. Deitou e dormiu. Então, como vai ficar? Rodrigo foi à aula de bateria, vírgula, jantou, vírgula, deitou e dormiu. Então, a gente vai usar a vírgula sempre que tiver uma pausa de uma palavra para outra palavra, tá bom? Gente, lá na de gramática, vocês vão usar o G e o J. Geralmente, assim, é bom vocês usarem o dicionário para poder ver qual palavra se usa com G e qual palavra se usa com J, né? Porque às vezes tem o mesmo som do G, mas a palavra é J, ou ao contrário, tá bom? Agora, eu quero que vocês passem aí rapidinho para o livro de matemática. Vamos lá, na livro de matemática. Peguem aí e abram lá na página 201. É gramática ou matemática? Matemática. Ah. A de gramática é só com G e J, para trocar. Ok? Matemática.
Livro Brincando com os Números, matemática. Vamos lá? Olha só, gente. A gente aprendeu que, olha só aqui, ó. A gente aprendeu o seguinte, que 2 vezes 10 vai dar quanto? Olha só. 20. 2 vezes 10. Vou colocar o 2 e vou acrescentar o 0. Porque o 10 tem quantos zeros? 1 zero. Agora, 2 vezes 100 vai ser 200. Por que vai ser 200? Porque o 100 tem 2 zeros. Agora, olha só. 200. 2 vezes 1000. Aliás, faltou um zero aqui, ó. 2 vezes 1000, quanto que vai dar? 2000. 2000, por quê? 2000. Porque tem 3 zeros. Assim é a multiplicação. Agora, como que eu vou fazer a divisão por 10, por 100 ou por 1000? Olha só, ao invés de acrescentar o zero, eu vou ter que fazer o contrário. Eu vou ter que trocar, eu vou ter que tirar o zero. Por exemplo, vou colocar aqui, 90 dividido por 10, 90 dividido por 100 e 900 dividido por 100 e 9.000 dividido por 1000. 90 dividido por 10 vai dar 9. 900 dividido por 100 vai dar 9 também. E 900 dividido por 1000 vai dar 9. O que que eu fiz? Olha só. Aqui não tem 90 dividido por 10? Não deu 9? Então, na divisão, eu vou cortar um zero, porque o 10 só tem 1. Na divisão, quantos zeros eu tenho no 100? 2. Então, eu vou cortar esse e esse. E o resultado vai ser 9. Porque são 2 zeros aqui. Agora, aqui na 9.000 dividido por 1000. Quantos zeros tem aqui na 9? No 9.000? Aliás, aqui no 1000, ó, quantos zeros? Tem 3. Então, eu vou ter que cortar 1, 2, 3. Vai ficar só o 9. Então, 9.000 dividido por 1000 dá 9, porque eu tive que cortar os 3 zeros do 1000. Entenderam, meninas? Faz assim, se entenderam. Ótimo, é muito fácil. É tudo a mesma coisa. Hã? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, só que de vezes você acrescenta o zero. E de dividir, você tira o zero, certinho? Você corta. Vezes, acrescenta. Entendi. Dividir, o que que faz? Tira o zero, tá bom? Então, olha só, todos os exercícios dessas páginas aí vai ser sobre a divisão. Então, se estiver dividindo por 10, você tira um zero. Se estiver dividindo por 100, você tira 2 zeros. E se estiver dividindo por 3, você tira quantos? 3 zeros. 3 zeros. Ok? Entenderam, né? Faz um joinha. Ótimo, perfeito. Então, basicamente, a atividade é essa de matemática, tá? Então, tem muitos exercícios, mas são todos de divisão por 10, por 100 ou por 1000, ok? Então, olha só. Agora, vamos pegar aí o livro de História. História.
Hoje, no livro de história, o que a gente vai estar falando lá? Páginas 77 e 78. O fim do primeiro reinado. A gente já está estudando que o Brasil ele teve uma independência. Depois dessa independência, Dom Pedro I virou o primeiro rei do Brasil. E ele vai governar por 9 anos. Só que a população não estava satisfeita com o governo de Dom Pedro I, porque ele não ouvia a população. Ele só fazia as coisas sem ouvir a população. E isso gerou várias revoltas. E uma delas foi a Confederação do Equador e a Revolta da Cisplatina, que a gente estudou na aula passada, certo? Então, olha só, quando fez 9 anos que Dom Pedro governava, ele não aguentou a pressão da população. Só que aí ele pensou, como que eu vou abandonar o cargo de rei se o meu filho tem só 5 anos? E se o meu filho tem 5 anos, na monarquia, quem governa é assim, o pai depois passa para o filho. E assim por diante, vai sempre mantendo o poder dentro da família real. Então, olha só, quando ele tinha aí 9 anos de governo, ele pensou o seguinte, não dá para governar mais. Eu não estou aguentando mais o povo, que eles estão exigindo coisas que eu não quero fazer. Então, ele elegeu um tutor para o filho dele, que era o Pedro de Alcântara, filho, né? Que seria posteriormente o Dom Pedro II, mas que estava apenas com 5 anos. Ele deixou José Bonifácio tomando conta das coisas, porque José Bonifácio virou o tutor do Dom Pedro II, que no caso era o menininho de 5 anos. E falou assim para ele, ó, eu vou deixar o meu filho com você, né? Não quero governar mais o país. Até Dom Pedro II tiver a maioridade, você vai ser você vai ajudar ele nas orientações do país. E ele foi embora para Portugal e deixou José Bonifácio como tutor e é o filho dele de apenas 5 anos comandando o Brasil. Mais para frente, a gente vai saber como que vai terminar essa história de uma criança de 5 anos com um tutor governando o Brasil, tá bom? Mais para frente a gente vai saber um pouquinho sobre isso. Então, olha só, na página 78, abram aí na 78. Na página 78, ó, tá falando o seguinte: complete a linha do tempo utilizando as informações a seguir. No livro de vocês, tem aí 4 frases. Fim da Guerra da Cisplatina, independência do Brasil, retorno de Dom Pedro a Portugal e Confederação do Equador. Aqui tem uma linha. Você vai colocar essas palavras no lugar certo aqui dessa linha. Por exemplo, 1882. O que aconteceu em 1882? Foi o fim da guerra? Foi a independência? Foi o retorno ou foi a confederação? Aí você coloca aqui. 1824. O que aconteceu? Esse ou esse. Você vai colocar aqui a frase. E 1828. O que aconteceu em 1828? E o que aconteceu em 1831? Tá bom? Então, você vai pegar essas frases aqui e colocar no lugar certo aqui. Certinho? Faz assim com o joinha. Escreva V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. A primeira, Dom Pedro I governou de forma considerada autoritária. O que quer dizer isso?
Ele foi um rei assim que mandava e desmandava e não ouvia a população? Se você acha que é verdadeiro, você marca um V. Se você acha que ele não foi assim, que ele atendia os interesses da população, que ele era um cara que sabia ouvir, você marca um V, tá bom? A outra. Dom Pedro escolheu José Bonifácio para sucedê-lo? Verdadeiro ou falso? Não, ele não escolheu José Bonifácio para sucedê-lo. Até mesmo porque não se pode, numa monarquia, escolher qualquer pessoa, tem que ser o filho ou alguém da família real, tá bom? A próxima. Era grande a rejeição do governo imperial por parte da população e da imprensa? As pessoas estavam satisfeitas ou não? Aí você vai dizer, né? Se estavam satisfeitas, você coloca um F. Se não estavam satisfeitas, você coloca um C, tá bom? E por último, ó, quando Dom Pedro abandonou seu trono, ou seja, quando ele saiu, deixou de ser rei do Brasil, o seu filho Pedro de Alcântara, que até então não é Dom Pedro II, que ele vai virar Dom Pedro II só quando ele se tornar rei. Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos. Em sua opinião, ó, você vai dizer o que você acha. Seria possível uma criança dessa idade governar um país? Gente, e aí, vocês acham que é possível? Uma criança de 5 anos de idade governar, ser rei, mandar e desmandar, né? Aí você vai colocar aí a sua resposta, né? E aí, você completa aí, né? Você completa. E como que ficou, professor? Se você fizer uma pergunta assim, ó, como que ficou o governo? O governo ficou nas mãos de Dom Pedro? Não, não foi aceito. Ele vai ficar com um tutor, que é José Bonifácio, e quem vai governar o país nessa época vai ser várias pessoas. E essas pessoas foram chamadas de regentes. Por isso que nós vamos entender como período regencial, que é o período que está esperando Dom Pedro ficar maior de idade para ele governar. Dom Pedro de Alcântara, no caso, Dom Pedro II, tá bom? Então, vão ser alguns anos de período regencial no Brasil até Dom Pedro ter uma certa idade para poder governar o país. Então, ele não governou, tá bom? Quem governou foram os adultos. E quem respondia por ele no Brasil era José Bonifácio. O pai dele, ó, foi embora para Portugal. Não aguentou a pressão. Se ele ficasse aqui, poderia acontecer até uma tragédia, né? Porque as pessoas não estavam felizes com ele. Certinho? Ok, meninos? Meninos, tem alguma dúvida na aula de hoje? Todo mundo entendeu o que é para ser feito? Fala, Sabrina. Eu tenho uma dúvida. Fala, amor. É sobre Dom Pedro I e o filho dele. Acho que se o filho se tornar rei, aí, quando ele se tornar rei, ele vai mandar em todo o país ou ele vai governar? Ele vai governar. É como se fosse o presidente hoje, só porque ele não foi eleito. Ele foi passado de pai para filho o governo. Numa monarquia, sempre é passado de pai para filho. Então, quando tem reis, rainhas, príncipes e princesas, quem governa, o próximo governante vai ser os filhos. Entendeu? Aqui no Brasil, a gente tem monarquia? A gente tem reis e rainhas aqui? Não, nós não temos, né? Lá na Inglaterra tem. Na Inglaterra tem, no Reino Unido todo tem, né? Tem reis e rainhas. Na Espanha tem ainda. E o governo é passado assim, de pai para filho. É sempre a família real que governa. Por isso que tem Elizabeth I, Elizabeth II, entenderam? Que é uma sucessão de pessoas. Ok? Ok. Esclareceu a dúvida?
Sim, mas a gente só tem prefeitos e governadores e presidentes, né? Presidentes e Porque nós prefeitos. temos uma república. Nós não temos uma monarquia, nós temos uma república. Quando temos uma república é quando a gente vota e a gente escolhe o nosso governante. Tem uma eleição. Aí a gente vai lá e fala, eu quero fulano para governar. Aí quem que vai ganhar? Aquele que teve maior número de votos. Quando terminar o mandato dele, não vai ser o filho dele que vai governar. A gente vai fazer uma nova eleição e a gente vai escolher o próximo governante. Entendeu? Entendi agora. E aí, você acha que é melhor uma monarquia ou uma república? Os dois. Os dois? Cada qual tem a sua forma de governar, né? Tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje baseou-se nisso, tá bom? Qualquer coisinha, liga, marca uma aula com o Zoom para a gente tirar a dúvida de vocês, certinho? Um beijo, estudem, não deixem de estudar, não deixem de fazer imagem no caderno, estudar a tabuada, não deixem de ver os vídeos que eu coloco lá na tarefa de casa, acessar aqueles vídeos para vocês estudarem, porque vai ajudar vocês a fazerem as tarefas, tá bom? Fala, Sabrina. Bom, deixa eu falar um negócio. Fala. É sobre os reis e rainhas. Eu acho as duas opções boas, por causa que desculpa, eu tenho duas perguntas. Tá? Porque a de rainha, bom, ela faz assim, tal coisa, quando vê esse coronavírus, ele fala assim, tem que usar máscara e tal coisa, e coloca umas placas assim de serviço. Aí prefeito é tipo igual a mesma coisa, só que não é. E a segunda pergunta, pena que ontem e hoje vai ter pouquíssima gente. É verdade. Foi na aula. Mas se Deus quiser, na semana que vem vai ter mais, tá bom? Importante que você está aqui, certinho? Meninas, beijo para vocês e até a próxima aula, tá bom? Estudem. Tchau. Tchau, tchau.